A paz do Senhor, eu sou o pastor Moriaque Silveira, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 1, e vamos à leitura de hoje. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as vossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam nas profundezas, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei que estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo eu estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando em um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Eu levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. Eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram de Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribar os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre,
fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei com os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os servirão. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que vem e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como uma porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Capítulo 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. O Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, José, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou com a sua mão um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite do cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande?
diante de Zorobabel. Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem desse ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabeis o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor a toda a terra. Capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desraigado conforme a maldição do outro lado. E eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E me disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e eu pus sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam à procura e procuravam ir diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba dos que foram levados cativo de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem daquele dia e entra na casa do filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar
edificará no templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória, assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e Gedaías, e de Rem, filho de Zofonias, como memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá, e se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor, o vosso Deus. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar sua participação, clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.